Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Depois que Nana foi atropelada por um carro, Yaman a leva ao hospital. Nana, que ficou inconsciente por um tempo, finalmente cai em si e pensa: onde estou? O que aconteceu comigo? Ele finalmente descobre o que aconteceu e diz que o carro me atropelou. Nana, que está correndo contra o tempo, olha para o relógio e diz que são 9 horas, pensando que Idris vai matar Zia, e sai da cama para avisar Yaman, mas Yaman vem e o coloca de volta. Yaman fica com raiva de Nana e diz: por que você não olha para a esquerda e para a direita? O carro bateu em você. Nana diz que não posso ficar aqui, tenho que ir. Mas Yaman não dá ouvidos a isso e diz a ele para se deitar. Nana pede seu telefone, mas o telefone está quebrado. Quando Nana adormece, ela tem um pesadelo e vê que Idris matou Zia e Yaman. Quando Yaman vê isso, ele vai até Nana e a acorda. Yaman também pergunta sobre isso porque Nana estava dizendo que ela contaria a ele durante o sono. Mas Nana não diz isso e ignora Yaman. Yaman diz que não pode enfrentar Yusuf, que se recupera rapidamente. Nana diz que não consigo dormir enquanto você fica em cima de mim assim. Mas Yaman nunca sai da cabeça de Nana nem por um momento. À noite, Yaman adormeceu. Ao acordar, vê Nana batendo a cabeça e pensando. Quando ele vê isso, ele pergunta o que há de errado com você. A Nana diz que não quero ficar aqui, não gosto de hospital. Yaman acha que Nana está com pressa para fazer alguma coisa. Enquanto eles discutem assim, Yusuf entra pela porta. Aí vem o médico e a Nana diz assim que ela vir o médico: eu vou embora. Mas o médico não permite que ele saia, dizendo que os exames precisam sair. Yaman também quer deixar Yusuf, mas nessa hora começa a dor de Nana. Nana vai ao banheiro, pensa e faz planos. Quando ele chega, Yusuf diz que não vamos ficar aqui. Mas Nana não permite e pede que ele vá. No momento em que Yaman e Yusuf estão saindo pela porta, uma velha chega e abraça Yaman, chamando-o de meu filho. Ele então entra na sala e se senta ao lado de Nana. Vendo isso, Yaman e Yusuf diz para você ir com seu tio Senger, eu venho mais tarde e cuida da mulher. A mulher está doente. Então ela pensa que Yaman é seu filho e trabalha como médico lá. A mulher alimenta Nana. Nesse momento, Yaman fala com os seguranças e eles dizem que não encontram seu endereço. O segurança quer tirar a mulher, mas quando a mulher grita: estou com meu filho, não tenho direito de fazer isso, Yaman não pode machucar a mulher e quer que ela fique lá. A mulher também cuida de Nana e a alimenta e a veste. Como a mulher gosta de Nana, ela quer casá-lo com Yaman. Yaman não sabe o que fazer e sai da sala, dizendo que irá para a cantina. Em seguida, Nana escreve um bilhete para Yaman informando que Zia está em perigo e o coloca na jaqueta de Yaman. Mas enquanto a mulher se arruma, ela levanta a jaqueta de Yaman e o bilhete cai no chão. Então olha o bilhete e joga fora, dizendo que é lixo. Nana está muito chateada porque o bilhete foi jogado fora. Em seguida, a mulher pergunta a Nana se ela tem alguém em seu coração. Quando Nana diz que não, ela mostra Yaman e diz que eu tenho um filho. A Nana não quer isso. Aí quando a mulher fala o que tem meu filho, a Nana fala também que uma pessoa mal educada ameaça o homem com os olhos dela que não sabe falar. Yaman diz que vamos encerrar o assunto. Quando Nana continua a falar sobre as falhas de Yaman, Yaman diz que todos devem olhar para suas próprias falhas. Enquanto eles estão discutindo assim, o verdadeiro filho da mulher vem e pega a mulher e sai da sala. São quase 7 horas. Nana continua olhando para o relógio. Então, novamente,
seu estômago dói. Ele se levanta para ir ao banheiro. Ele pensa sobre isso no banheiro e diz que não tenho outra escolha e vai até Yaman e diz que todos os fatos são que Aziz é seu irmão mais velho e eu vim até você para me vingar. Quando Yaman ouve isso, ele cerra os punhos. Vamos ver o que acontece agora, fique ligado no vídeo e continue assistindo. Feri e Aize ainda moravam na mesma casa. Feri ainda não sabia porque Aize o deixou e, para descobrir isso, tratou bem Aize e não saiu do lado dela. Aize ainda ama Feri, mas ela pensou que Feri a estava traindo. Feri encontra a lista que Aize planeja fazer com ele e decide fazê-los um por um. Feri lê a lista e decide fazer uma delas. Aize coloca a leitura de Feri do livro do Pequeno Príncipe na lista. Ao fazer isso, Feri começa a ler para Doga e Aize. Enquanto Feri lê o livro, Aize começa a ouvi-lo. Depois que Feri terminou o livro, Doga adormeceu. Aize, por outro lado, diz que está com muito sono porque está mais brava com Feri e o manda para o quarto. Feri, por outro lado, acha que funciona para Aize. Todo mundo acorda de manhã. Mas Feri está voltando para casa. Sultan se levanta para preparar o café da manhã para Feri, mas Feri diz que eu tomei meu café da manhã e o senta. Depois, todos falam sobre seus sonhos. O que a natureza diz para sua mãe mais tarde? Qual é o seu sonho? Depois de pensar um pouco, Aize diz que você é meu maior sonho. Aize, por outro lado, avisa os reparadores para se apressarem. Essa visita o entediou muito. Enquanto isso, Feri olha a lista e pede a Doga para ser sua mãe, caso eu assista a um filme. Feri tenta persuadir sua mãe a assistir a um filme concordando com Doga. Aize não quer assistir a um filme com Feri. Mas Doga pede a Feri para assistir ao filme e convence sua mãe. Todos eles começam a assistir filmes juntos. Mas aqui eles são sempre teimosos um com o outro. Então o telefone da irmã de Aize toca. Sultan diz que minha cabeça não aguenta esse barulho e parte daí. Aize, Doga e Feri continuam assistindo, mas depois de um tempo, Doga também adormece. Enquanto Aize assiste ao filme, Feri assiste a Aize. Aize está muito imersa no filme. Finalmente, o filme tem um final feliz. Feri olha para Aize e diz que todo amor verdadeiro merece um final feliz. No final, tudo veio à tona. Nana contou todos os fatos para Yaman. Nana tentou escrever notas, enviar mensagens de texto como se outra pessoa as estivesse enviando, mas sem sucesso. Finalmente, ele se viu contando a Yaman toda a verdade. Quando Yaman ouviu isso, é claro, ficou muito bravo com Nana e então despediu Nana. Claro, depois que Nana disse essas coisas, ela não saiu completamente de sua vida. Veremos essas novidades em outros capítulos. Ao ouvir esta notícia, ele corre para a mansão. Ela bate na porta da mansão e quando Neslihan abre a porta, ela fica muito surpresa ao ver Nana na frente dela. Assim que Nana entra, ela pergunta se Yaman está em seu quarto. Quando Ainur, que está limpando lá, responde que Yaman Bey não está em seu quarto, Nana se vira para Ainur e diz que preciso encontrá-la rapidamente. Neslihan por trás também não aguenta e responde a Nana dizendo que ela está no escritório. Nana vai ao escritório de Yaman enquanto pega um táxi. Nana, que corre para dentro, vai direto para Yaman sem dizer nada à secretária de Yaman. Naquela época, Yaman e Nedin também estavam no tráfego telefônico. Quando Nana vê Yaman Nana atrás dela para detê-la, a secretária na frente diz o que você está fazendo aqui e fica com raiva de Nana. Nana não dá ouvidos a Yaman e diz que precisamos conversar, é uma questão de vida ou morte. Yaman também ouve a indefesa Nana. O que Nana vai falar será sobre Zia, pois Yaman terá concordado em ouvir Nana.
Nessa hora chega uma notícia para Idris. Essa notícia deixa Idris muito feliz, mas não vai durar muito. Idris pensa que acabou com sua família da Crimeia e descobre que recebeu uma herança de Aziz. Idris se inclina para trás e diz a Aziz, que inesperadamente ganhou milhões de dólares. O homem ao lado de Idris abre os olhos e pergunta quem herdará seu legado. Idris acha que esse dinheiro será dele, mas não será como ele esperava. Porque Aziz deixou toda a sua herança para Nana. Idris fica sabendo da notícia pelo advogado de Aziz. Ao ouvir isso, Idris fica chocado e decide matar Nana. Claro, Yaman não permitirá isso, mas veremos todos eles um por um. Enquanto isso, Yaman e Nana estão conversando. Nana diz chorando: perdi meu irmão. Nesse momento, um movimento inesperado vem de Yaman. Ele agarra os ombros de Nana e diz para não chorar mais. Yaman e Nana estarão ainda mais próximos agora. Eles podem se apaixonar um pelo outro enquanto todos os segredos entre eles desaparecem. Vamos ver o que vai acontecer agora. A Izzy agora foi para sua própria casa. Feri estava fazendo todas as coisas que a Izzy anotou na lista de tarefas para deixá-la feliz. Mais tarde, a Izzy liga para Feri e diz a ela que a tomada de sua casa está quebrada. Como Feri já está procurando uma oportunidade de passar um tempo com a Izzy, ele imediatamente começa a consertar o soquete. Mas quando ele estava prestes a desparafusar o soquete com uma chave de fenda, ele de repente levou um choque elétrico. Feri de repente cai para trás com um choque elétrico. Vendo isso, a Izzy pensa que algo aconteceu com Feri e diz a Feri que você está bem, vai até ele e agarra Feri pelos ombros. Claro, Feri zomba de a Izzy dizendo sim, estou bem, por ser um idiota. Quando a Izzy percebe isso, ela dá um tapa em Feri, vira as costas e vai embora. Feri vai atrás dele. Lá, a Izzy vê a lista de tarefas com Feri que ela escreveu. Ele pergunta por que isso aconteceu com Feri. Feri diz que queria te fazer feliz. Mas a Izzy rasga aquele papel e joga na cara de Feri e diz que não vou cair na sua cova novamente. Vamos ver quando a verdade aqui vai aparecer. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.